E esse caso gerou uma discussão muito grande aqui em Brasília, justamente pela questão da saidinha. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a lei sobre as chamadas saidinhas de presos em datas comemorativas pode ser alterada no Congresso Nacional. A fala vem, portanto, após o assassinato de policiais por criminosos beneficiados pela medida. Marina Demore, este é um assunto que tem sido discutido pelo Congresso Nacional há bastante tempo. Agora, realmente, você avalia, Marina, que é possível que vá adiante ou não? Ainda há algumas audiências que precisam ser feitas para se discutir essa questão. Oi, Uribe, boa tarde para você e para todos. Olha, mais cedo eu conversei com o senador Jorge Cajuru, que é o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, onde a matéria está parada neste momento, e ele me disse que por conta de toda essa repercussão e por conta da urgência da discussão desse assunto, que já vem sendo postergada, desde o ano passado, esse deve ser um dos principais temas das primeiras semanas, da primeira reunião, aliás, do colegiado que está prevista para a primeira quarta-feira após o feriado do Carnaval. Então, lá para o dia 20 de fevereiro deve haver uma reunião da Comissão de Segurança Pública e esse deve ser um dos principais temas. Esse projeto de lei que prevê a proibição das saidinhas foi aprovado na Câmara dos Deputados em março do ano passado, foi encaminhado então aqui para o Senado Federal, está desde então na comissão. Na comissão tem como relator o senador Flávio Bolsonaro, que já apresentou 2 pareceres favoráveis a essa proibição, mas acabou ainda não sendo votada, Houve uma audiência pública a pedido dos parlamentares da base governista. Depois, o próprio presidente da comissão, Sérgio Petecão, decidiu adiar ainda mais essa discussão porque considera o assunto bastante complexo e agora a expectativa é de que o tema seja retomado às discussões, principalmente depois dessa fala de Rodrigo Pacheco, que avaliou, que disse, hoje ele reforçou novamente essa fala de que é preciso discutir o assunto, até mesmo porque se trata de um tema de interesse público, depois desses casos que a gente acompanhou aqui na CNN, especialmente esse último caso do policial militar que foi baleado na última sexta-feira em Belo Horizonte, acabou morrendo e esse crime, supostamente teria sido cometido então por um desses presos beneficiados pela saidinha durante o Natal e que não se reapresentou ao sistema penitenciário, Uribe. Então, é um tema bastante complexo que vem sendo discutido, foi discutido ao longo de todo o ano passado e que deve voltar à discussão em fevereiro na Comissão de Segurança Pública. Existe também a expectativa de que seja votado em plenário o mais rápido possível, porque existe uma pressão, principalmente dos senadores da oposição, que querem, então, por fim a esse benefício que é concedido aos presos, viu? Marina Demore, é muito complicado, porque você teria de mudar toda a ideia do sistema penitenciário nacional, a ideia da ressocialização, da recuperação do detento. Por isso que esse é um assunto para a Juliana Lopes e para o Pedro Venceslau, para a gente tratar nas minúcias. Eu e a Juliana, Pedro, estávamos conversando antes de começar o jornal a respeito do sistema penitenciário brasileiro. Ele é baseado em, como o sistema penitenciário de grande parte dos países europeus, na ressocialização, no retorno daquele que foi preso à comunidade. E a saidinha tem esse propósito, para que ele não perca laços com a sociedade, com seus familiares, para que ele retorne ao seio da sua família, consiga arrumar um emprego e etc. E a Juliana fez uma memória muito importante também. O sistema penitenciário brasileiro é um dos piores do mundo, com celas lotadas. Sem as saidinhas, realmente a situação pode ficar ainda pior, né, Juliana? Exatamente, Uribe. A gente está falando de mudanças no sistema penitenciário brasileiro que estão sendo discutidas há bastante tempo. Esse projeto é só um ponto de todo esse sistema que está sendo discutido e tem ali uma dificuldade imensa no Congresso Nacional de se avançar com essas pautas, porque é um sistema muito complexo. Houve uma tentativa lá no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, de mudanças nesse sistema. Houve entendimento do Congresso de que essas mudanças são muito complexas. Num governo que defendia o fim de benefícios como esse, imagina a dificuldade, imagina como foi, então, lidar com essa dificuldade. E também um governo atual que tenta se debruçar sobre dados em relação ao sistema penitenciário. A gente também tem uma discussão nesse sentido no Supremo Tribunal Federal, que faz um alerta enorme sobre a superlotação nas penitenciárias. Não é de hoje que se discute isso.
estava levantando, inclusive, um voto aqui do ministro Gilmar Mendes, que ele fala em superlotação desde 1988. Então, existem medidas dentro da legislação penitenciária que servem para ressocializar, porque a gente não tem a capacidade de ficar com essas pessoas presas. A gente não está falando da liberação de pessoas que deveriam ficar presas, mas de um sistema que tem como objetivo principal a ressocialização. Aí há uma enorme discussão sobre o porquê essas saidinhas não dão certo. Se falta essa fiscalização, se falta o Ministério Público fazer indicativos ali para as polícias ou para o sistema judiciário como um todo sobre essas saídas. E é nesse ponto que o governo se apega, inclusive, para que essas discussões sejam feitas. Eu faço mais uma ressalva nessa discussão. Nós estamos em um ano eleitoral em que essas questões vão ser politizadas. Nós estamos em um ano eleitoral polarizado, em que há uma esquerda e uma direita que vão para frente com essas questões, né, que são ideológicas para eles, mas a gente fica se perguntando se política cabe dentro desse assunto. É preciso que técnica e números sejam analisados nesse momento, que é o que pedem alguns parlamentares dentro dessas audiências públicas que estão sendo fomentadas ali, para que essa votação não seja assoberbada, né, para que se haja realmente um debate sobre o assunto feito no mérito. O Cury entrou aqui na nossa roda de análise. Theo, eu sempre desconfio de soluções fáceis para problemas complexos e parece ser essa a solução. Você acabar com as saidinhas não resolve o problema do sistema penitenciário brasileiro. Ele é muito mais complexo. Ele envolve a construção de mais penitenciárias, ele envolveria eventualmente a mudança de algumas penalidades, ou seja, aquelas pessoas que cometeram alguns crimes que são de menor monta, poderiam não estar cumprindo pena em sistema penitenciário, deixando apenas aqueles que cometeram crimes mais graves. Como essa discussão tem sido feita ao longo do tempo, Theo, principalmente no Congresso Nacional? Oi, Yuri, boa tarde para você, ótima tarde a todo mundo. Olha, se fosse um tema fácil já teria sido resolvido há muito tempo, não é um tema complexo, que exige um estudo aprofundado e que, obviamente, divide a sociedade. É um tema tão complexo que ficou mais de 11 anos na Câmara dos Deputados tramitando e veio agora para o Senado Federal, que também ainda não achou uma solução. Muito menos num curto espaço de tempo em comparação ao que aconteceu na Câmara dos Deputados. Mas, de fato, isso envolve também, eventualmente, o próprio presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse isso, uma mudança no Código Penal. Isso deve ser analisado, então, pelos deputados e pelos senadores. Com relação a esse caso específico, o senador Cajuru, ele propôs uma flexibilização. Nem tão duro o texto para o fim das saidinhas, um benefício que é concedido a presos que cumprem uma série de requisitos, mas também não libera geral. Ele tentou buscar um meio termo que foi rejeitado pelo senador Flávio Bolsonaro, que é o relator desse caso na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. A proposta dele incluía a criação de uma comissão que conta com o diretor do presídio, da penitenciária, com integrantes de diversas áreas da saúde, jurídicos, para uma banca de análise de requisitos a serem cumpridos pelos presos para que eles possam sair do presídio e com a certeza de que eles vão voltar depois desse período de 7 dias, de 5 dias, dependendo da pena a que eles foram condenados e a que eles respondem no Presídio Federal. Então, é um tema muito complicado e, como a Juliana mencionou, é um tema central para as eleições municipais desse ano. A gente vem contando, principalmente desde o final do ano passado, que o tema da segurança pública é o tema que vai mobilizar as discussões ao longo de todo esse ano. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi muito criticado com a forma com a qual combateu o crime organizado, principalmente no início do segundo semestre de 2023, tendo como alvo Flávio Dino, que foi alvo de muitas críticas por conta da situação da segurança pública em alguns estados brasileiros, principalmente a Bahia, governada historicamente pelo Partido dos Trabalhadores do presidente Lula. Então, essa união ganhou força de críticas por parte da oposição. Obviamente, a gente viu um aumento dos crimes cometidos em São Paulo, também no Rio de Janeiro, obviamente não na esfera federal, mas na esfera estadual e municipal, mas é um tema que mexe com as emoções do eleitorado e é algo decisivo para que um eleitor escolha um candidato ou deixe de escolher outro candidato. Então, todos os candidatos que vão se lançar à prefeitura,
as câmaras nesse ano vão ter como tema central, terão de estudar e terão de apresentar propostas no âmbito da segurança pública. E o presidente Lula está ciente disso, também no âmbito federal, obviamente, quer como o Gustavo Uribe trouxe de apuração na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Nacional, obviamente, de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, reforçar esse tema, mas enfim, é um tema que gera comoção na sociedade, obviamente todo mundo é impactado no dia a dia por conta da falta de segurança e por conta dessa questão da segurança pública, e é um tema que vai entrar em discussão muito e vai ser muito debatido ao longo desse ano para as eleições municipais de 2024. No âmbito do Congresso Nacional, para aprovação da saidinha, obviamente que o governo federal também estará nessas discussões, porque vão ser convocadas audiências públicas para tratar sobre esse assunto, muitas ONGs participando dessas discussões, secretários de segurança pública dos estados também querendo promover essa discussão, alguns estados mostrando que nas saidinhas 10% das pessoas não voltam, dos detentos não voltam para as prisões. Então esse é um debate que vai ter que ser feito com todos os entes da federação, com a sociedade civil, com especialistas, com as organizações não governamentais, com os secretários de segurança pública, deputados e senadores. Os deputados já participaram dessa discussão e agora os senadores também junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E é um tema que, por opor a oposição à situação e também o centro, vai ter de fazer com que todo mundo sente-se à mesa, em um momento, em um cenário de muita polarização, como a gente está acompanhando. Então é preciso, para se avançar com relação a isso, garantindo o direito, obviamente, como defendeu o senador Cajuru em toda essa situação, porque é um direito que é concedido aos detentos, ao mesmo tempo em que se tem de garantir os direitos de quem está preso, mas também aumentar a fiscalização e reduzir os danos causados por quem quer cometer crimes nessas oportunidades, é preciso conversar, é preciso sentar à mesa e, obviamente, deixar as paixões de lado para que se chegue a uma solução viável para, ao mesmo tempo, garantir os direitos de quem tem esse benefício e deixar a prisão desses presos que têm o objetivo de buscar a ressocialização, mas também reduzir a criminalidade e o efeito dessa intenção de quem sai com segundas intenções nessas saidinhas, para que reduza os crimes cometidos por ele nesse período. Então, tem que colocar tudo isso na balança e tem que deixar as paixões de lado. Quando você tem uma queda de braço nessa monta, viu, Theo? Sempre a gente vai para os senadores do centrão, do centro, que costumam ter uma avaliação mais ponderada. E eu ouvi de todos, a gente só leva adiante a proposta de Jorge Cajuru. Se for analisar de Flávio Bolsonaro, a gente nem coloca na mesa. Então, hoje há uma probabilidade muito maior de ser um meio termo, como você explicou, Theo. Antes de eu passar para o Pedro Venceslau, que eu queria falar sobre as questões políticas e partidárias da questão da segurança pública na disputa municipal desse ano, a gente vai acompanhar um trecho da fala de Rodrigo Pacheco sobre esse assunto. E tem sido recorrente esses acontecimentos de saídas temporárias que, ao invés de servirem ao propósito de ressocialização, tem sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. É uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, nós vamos reagir de maneira inteligente, científica, sem arroubos, sem rompantes, mas fazer essa discussão e fazer esse trabalho. O Congresso Nacional, que já entregou tanto, pode entregar isso também ao Brasil. Quando a gente fala desses assuntos polêmicos, o pachequês serve muito bem. Pachequês é a maneira como o Rodrigo Pacheco lida, sempre com essa espécie de temperança, o caminho do meio. Pedro Venceslau, como tá, não pode ficar. A gente sabe que o nível de pessoas que estão no sistema penitenciário, que não voltam para cumprir as penas, é muito alto, tem de ter uma mudança. E a gente vê que o caminho do meio é o melhor, senão você vai ter de fazer uma revolução no sistema penitenciário e isso pode levar, inclusive, à exaustão ainda maior do sistema, porque manter essas pessoas completamente presas, sem acesso à sociedade, pode fazer com que o horror das prisões fique ainda pior, né, Pedro?
Gustavo, essa questão da saidinha já não é mais um dogma para a esquerda como era, sei lá, nos anos 80, quando o PT, por exemplo, atuava com muita força na militância da causa carcerária. Ainda atua. Mas hoje, essa é uma questão que dialoga com essa agenda da segurança pública na luta contra o crime organizado. Porque boa parte dos beneficiados com essas saidinhas são pessoas ligadas às facções criminosas. E esses são os que mais não voltam, não retornam. E a gente tem alguns casos notórios. Outro dia eu estava conversando com o Ricardo Capelli e ele me citou um desses casos, que foi o líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, conhecido como Abelha. Ele saiu pela porta da frente da prisão, de onde ele estava, e voltou para a comunidade e continua comandando o narcotráfico e todo mundo sabe onde ele está. O mesmo aconteceu com outras várias lideranças ligadas às narcomilícias. Então, há um incômodo muito grande com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que comanda a Polícia Federal, porque eles estão fazendo uma ofensiva para desmembrar, para desarticular as organizações e as facções criminosas, mas aí você pega uma liderança importante e ela sai beneficiada por uma decisão dessa de saidinha. Então, há uma proposta, por exemplo, que já surgiu em conversas mais informais, de restringir, proibir que as saidinhas beneficiassem, por exemplo, lideranças graduadas de facções criminosas. Seria, por exemplo, uma saída. Agora, de fato, como você disse, ninguém vai aceitar apoiar um projeto que tem o DNA do Flávio Bolsonaro. E isso inviabiliza e interdita qualquer debate. Portanto, esse projeto, sendo do Jorge Cajuru, ele tem mais abertura para um diálogo, para a construção de pontes com os políticos da esquerda, que já não são mais tão resistentes, mas também não vão apoiar de forma alguma um projeto de lei que vai servir como porta-bandeira da candidatura do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro lá na frente. Você jamais vai ver a bancada governista, a bancada do PT, do PSOL, do PCdoB, apoiando nenhuma iniciativa da família do ex-presidente. Porém, só essa ala das correntes mais à esquerda do PT é que resistem frontalmente a essa proposta. Hoje já existe margem para diálogo, para se chegar no meio termo. Já não é uma proposta que gera tantas reações contrárias como antigamente. E além da questão política, é uma questão, inclusive, que o projeto de Jorge Cajuru é muito mais razoável do que o projeto de Flávio Bolsonaro, quando fala dessa comissão que poderia arbitrar aqueles que teriam direito ou não a saidinhas, evitando aqueles que fazem parte de milícias ou facções criminosas.